Eu saldo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal da Amazônia. Hoje, domingo 22 de 3 de 2026, 22 de março de 2026. Às 13 horas e 15 minutos no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós darmos contínuo o trabalho de ensino de hoje. Vamos aprender mais um pouquinho do Senhor, né? Enquanto o Senhor não vem, vamos aprender do Senhor, porque o mundo está ensinando coisas aí perversas, né? Coisas abomináveis, mas o Senhor está ensinando coisas boas para nós fugirmos da corrupção do mundo, né? Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor e depois vamos fazer uma oração para depois nós continuarmos o trabalho de ensino, né? Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo. Peço que diga comigo, Israel, o Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor, dizendo para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor a proteção do Senhor, porque é como o salmista Davi falou, o rei Davi falou. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo nós teria engolido vivo, ou comeria o povo como come pela manhã, né? Mas graças a Deus que ainda estamos em pé, né? Vamos fazer oração para a nossa nação brasileira, para Israel, para toda a nação patriota aí no estrangeiro, no seu nome de todos, mas Deus sabe. Tudo é quanto ama o Senhor, ama o que é direito, porque Deus é direito, Deus não é mafioso, tá? Deus não é mafioso, Deus não tem máfia, com Deus não tem bandolagem, não tem bandoleiro, com Deus não tem ladrão, de Deus só tem justiça. E a direita, os patriotas, é da justiça, são povo de Deus, né? Devemos orar para eles, né? E orar para que Deus liberte o povo do cativeiro também, da mão da justiça da esquerda, né? Que abra os olhos deles, porque eles têm olho e não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda. Patriota é como a estátua de Baal. Vê tudo quanto é justiça, tudo quanto agrada a Deus e ele continua fazendo ou torcendo para aquele que desagrada, votando para aquele que desagrada, o inimigo de Deus. Então eles também é inimigo de Deus, são idólatras no patriotismo, idólatra no império esquerdista dele, na lei imperial esquerdista, comunista, no império comunista. Então vamos orar ao Senhor, né? Levantamos a nossa mão e oramos ao Senhor para que o Senhor proteja Israel. A Bíblia, a palavra de Deus fala, orai pela paz de Israel. Israel é muito perseguido, os americanos são muito perseguidos, eles dependem de orar para que Deus abençoe eles, dê força para que eles possam romper e para que haja paz na face da terra, porque
sem corrigir a terra, não tem como ela ter paz, né? Então, oramos ao Senhor. Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus bendito, nesse momento te peço pela tua santa infinita graça e misericórdia, que levante as tuas mãos santa, poderosa e ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, e coloca, Senhor, diante de todos os países, Senhor, de direita, Senhor, que ama a tua justiça, que ama os teus princípios, que ama a tua lei, Senhor, aquele, Senhor, que te ama, Senhor, meu Deus poderoso, abençoa, meu Deus, proteja, prospera, dai força, abençoa o exército da direita, Senhor, que ele possa, Senhor, ser vencedor em tudo quanto por a mão para fazer, seja abençoado, protegido e prosperado, pelo nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Quebra toda a força, Senhor, do inimigo, todo o poder ao contrário, todo o poder das trevas satânico, seja quebrado, seja jogado por terra. Levanta, Senhor, a tua bandeira, Senhor. O Senhor é a nossa bandeira, Senhor. Sim, meu Deus. E coloca a tua palavra acima de tudo, Senhor, como presidente, Senhor, do nosso país. O nosso futuro presidente, Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro. Coloca o seu nome acima de tudo, Senhor. Que o Senhor possa dar a vitória, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o inimigo tem rejeitado a tua palavra, Senhor, tem feito escarnio da tua lei, do teu povo, Senhor. Tem feito festa mundana de carnaval, zombando do teu nome, Senhor, levando o teu nome no meio da corrupção, com zombaria. O Senhor tem visto, Senhor. O Senhor lembra, Senhor, de que o Senhor fez com Beltesazar, Senhor. E agora, Senhor, o inimigo faz o mesmo, zombando, Senhor. Zombando da tua santidade, do teu povo, dos teus escolhidos, da tua pátria, Senhor. O Senhor comprou pelo preço do teu sangue precioso. Cobre, Senhor, os patriotas do Brasil e do estrangeiro com o teu sangue precioso, Senhor. Livra, Senhor, das garras dos maus, Senhor. Olha para esses países que estão assassinando, Senhor, os cristãos que estão me levando o teu evangelho, estão congregando o teu nome, Senhor, estão bendizendo o teu nome. Senhor, dá honra para o teu nome, ó Senhor. Corta a corda, Senhor, dos malfeitores, porque somente o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Lembra-te, Senhor, que Tu és juiz, e com o Senhor nunca faltou a justiça, Senhor. A balança do Senhor, ela é perfeita, Senhor. E o inimigo tem feito escarnio, tem enterrado cristão vivo, Senhor, em países deles, Senhor. Porque leva o Teu nome, porque agrada do Teu nome, porque proclama o Teu nome, o Teu evangelho na terra, Senhor, por ordem do Senhor. Faça juízo e justiça, Senhor. Olha para o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Senhor. Unge, Senhor, todos os medicamentos, Senhor, que Teu servo, Teu ungido está tomando, Senhor. Unge todos os aparelhos, Senhor, que está sendo utilizado sobre eles, Senhor. Unge o leito onde ele está sendo internado, unge a doutora, Senhor, a enfermeira, Senhor, que vem cuidar dele, e todos os assistentes ao lado dele, Senhor. Sim, Senhor. Envia o santo arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel com a espada de fogo flamegante de alto a baixo, Senhor, contra o inimigo, nosso adversário. E levanta o teu servo, Senhor, e faça prosperar, Senhor, e reinar, Senhor, no Brasil. Porque Ele ama o Teu nome, ama o Teu evangelho, ama a Tua palavra, Senhor. Faça juízo e justiça, Senhor. Libera Ele, Senhor, com saúde. Toque, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, toda a enfermidade, toda a infecção, de dentro da medula dos ossos para fora, Senhor. Seja queimado, seja destruído, seja carbonizado, seja alojado, seja desaparecido, seja banido
pelo poder do nome e da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus bendito, o Filho do Altíssimo. Senhor, abençoa, Senhor, protege e prospera no nome santo e amado de teu unigênito Filho Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do teu amor, a geração do teu Espírito Santo, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém, Senhor. Pega na mão do seu irmão e diga: receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, meu irmão, a vitória é tua. Amém. Graças a Deus. Sem a luta não terá vitória. Sem a guerra não terá vitória. Mas eu tenho fé em Deus que estamos vencendo a guerra do Brasil. A batalha está sendo vencida. Deus está preparando pessoas para corrigir o nosso país. Deus tenha preparado Donald Trump e seu exército militar. Vai corrigir, conferir, e o país vai ter a vitória. Nós pertencemos à América. Nós somos americanos por natureza. Somos filhos dos americanos. Eles, os americanos, os israelitas, é de lá que vem a santa palavra de Deus e a justiça perfeita. Vem de lá. Que Deus, o nome está no profeta Isaías, o nome do Senhor é justiça nossa. Deus não é injusto, não é infiel, tá? Deus não rouba ninguém, não desfrauda ninguém. Deus não desapropria ninguém, não toma propriedade, não destrói, a não ser aqueles que afrontam a Deus. Se afronta a Deus, está sujeito. Os comunistas sujeitos a ser destruídos, porque afronta a Deus. E quem afronta a Deus será aquele que destrui a si próprio. Mas é tempo do Espírito Santo, aquele que se destrói assim, Deus o destruirá. Está escrito. Então vamos para a leitura da palavra de Deus, vamos aprender do Senhor. Vamos ver a posição que nós estávamos, que nós viemos, e a posição que se encontramos, que muitas pessoas chegam à mais alta posição e abatido até a parte mais baixa da terra. Né? Até a parte mais baixa. Então vamos ver aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo... Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1, versículo 10 a 14, versículo 10 a 14. E achou na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivo. Olha como é que Deus achou nós aqui. Trouxe e o redor, instruiu e guardou como uma menina de seu olho. Está vendo como é que Deus guardou aqueles que Ele ama? Guardou todos nós, e os que desprezam o Senhor também foram guardados, mas se tornou desprezador. E como a águia desperta o seu ninho e se move sobre si o seu filho e estende as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor guiou, e não havia entre eles Deus estranho. Olha o que está com os que fazem oferenda a Deus estranho, que não é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e do mar e da fonte das águas. Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra
e comeu das novidades do campo, e fez-se o painel da rocha, e azeite da dura pederneira. Manteiga de vaca e leite do rebanho, com a gordura dos carneiros e gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura dos rins do trigo. Bebeste o sangue da uva, que é o vinho puro. A ceia de Cristo não pode ser celebrada com vinho de álcool, contém álcool. Vinho alcoólatra, nem um viciado herdará o reino de Deus. Então fala do sangue da uva, o vinho puro, é incenso para celebrar o corpo de Cristo, tá, meu detalhe? Isso que diz assim. Vamos, aqui nós vimos da onde o Senhor nos levantou, né? Agora vamos falar sobre o poder roubado, né? Que o homem rouba o Senhor. Quando fala o homem, fala em tudo, homem e mulheres, roubam o Senhor. Está escrito no livro de Malaquias. E aqui nós vimos da onde roubam mais o Senhor espiritualmente. O homem rouba o Senhor, né? Aqui no Santo Profeta Isaías, capítulo 14, versículo 3 a 23. Vamos ler do primeiro. Santo Profeta Isaías, capítulo 14, vamos ler. Porque o Senhor compadece de Jacó e ainda elege a Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estranhos e se chegarão à casa de Jacó. E os povos o receberão e os levarão aos seus lugares, à casa de Israel, e o possuirá por servo e por serva na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativavam, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que, no dia em que Deus vier dar-te o descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirá este dito contra o rei de Babilônia, dirá: como cessou o opressor da cidade dourada e acabou, já quebrou o Senhor o bastão dos ímpios e o centro dos dominadores, aquele que feria o povo com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora se perseguindo sem que alguém o possa impedir. Agora é perseguido sem quem possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, clama com júbilo. O que o ímpio está fazendo? Pegando o justo, metendo na cadeia, fazendo opressão, lançando falsa calúnia, palavra falsa, lisonjeira, dando sentença ímpia ao inocente, julgando sem causa. Mas aqui está falando dele, do opressor do povo. O opressor, o exaltado, que foi lançado do céu, terra. Aqui está falando, aqui ó. Já descansa já
já está sossegada toda a terra e exclama com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Está vendo? O inferno desde o profundo se turbou por ti para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra fez levantar do seu trono e todos os reis das nações. Está vendo? Se alegra quando o opressor é caído, e vai acontecer novamente. O opressor vai cair. O opressor do povo, que lança o povo em cativeiro, está escrito, em cativo, em prisão. E o povo vai se alegrar com a queda dele, porque ele é muito exaltado, injusto, infiel. Este todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Está vendo? Os inimigos, os que estavam condenados ao abismo, quando ele cair, ele vai se alegrar. Esse opressor está em cima da terra, mas ele vai cair. Quando ele cair, o inferno vai se turbar e se alegrar. Vai cair novamente. Aqui, ó. Onde é que ele vai cair? Já foi derrubada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. E os bichos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Será forrado de bicho e coberto de bicho, porque ele é bicho também. Vai ser lançado aonde os fogos nunca apagam e os seus bichos nunca morrem. Já foi derrubado no inferno as tuas soberbas com o som dos teus alaúdes, e os bichos de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Não é isso que está fazendo? Não é isso que está fazendo no Brasil? Debilitando as nações, assolando as nações. É isso que ele está fazendo. É muito exaltado. O exaltado será abatido e o humilhado será exaltado. E tu dizia em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. E subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado será o inferno, o mais profundo do abismo. Está vendo onde é que vai? Ele sobe, mas ele será lançado no inferno, o mais profundo do abismo. Mas aqui se diz: que ele assenta no monte da congregação da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele é exaltado. Ele não aceita nem chamar a Deus de Altíssimo. Ele quer ser igual ou mais do que Deus. Mas contudo levado será o inferno mais profundo do abismo, e os que te verem te contemplarão, e
considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer o reino. Está vendo? É o que domina tudo, que faz estremecer a terra e faz tremer o reino. Todos os reis da nação e todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado na tua sepultura como um renovo abominável, e com um vestido de morte atravessado a espada, com os que descem aos corvis de pedra, e com o corpo mortos pisado. E com ele não se reunirá na sepultura, porque destruíste a tua terra, mataste o teu povo. Descendência do maligno não será nomeada para sempre. Está vendo o que acontece? Será rejeitada por Deus. Que com Cristo não se reunirá na sepultura. O Senhor não ficou na sepultura por causa disso aí. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuem a terra e enchem o mundo de cidade. Porque me levantarei contra ele, diz o Senhor dos exércitos. Desarraigai de Babilônia o nome dos resíduos, os filhos e os netos, diz o Senhor. Reduzi-la-ei a opressão de corujas, de lagos, de água, varrê-lo-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Será abatido o exaltado, será abatido. O homem se exalta e diz que ele é o Supremo dos infernos, rapaz, do lago de fogo e enxofre, para fazer o mal. Um homem, ele pode ser um soberano do bem, sábio, faz soberano, um sábio, para fazer coisas boas. Mas o supremo do maligno, exaltado como Lucifer, ele vai ser comido de bicho. Comido de bicho, que fez judiação, lançou gente inocente na prisão, castigou, matou naquela mentira que teve aí, do Covid-19. Foi programação deles, matou quantas milhões de pessoas, pois ele vai morrer também. Vai também, a hora dele chega, e vai ter muito ai, 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 vai ter muito ai, ai, ai. Os médicos vão escutar muito isso, essa música, esse tom de ai, 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 vai escutar muito isso. Porque vai começar a pagar desde aqui até os infernos. Mataram muita gente, assassinaram, destruíram fazendas, máquinas, tocaram fogo em máquinas, destruindo. Aí na Amazônia, para tomar terra para os estrangeiros, negociar com o estrangeiro. Então ele vai ter que pagar. Esse presidente da República, Estado Supremo, vai ter que pagar. Tal de Lula e Moraes tem uma conta muito boa. O senhor tem um saldo muito bom para receber na mão deles. Ele vai ter que pagar pela maldade que fizeram. Serviço de demônio.
serviço de demônio, mataram milhões de pessoas, dizendo ser no convite 19. Mataram, identificaram, porque buscaram a enfermidade. E mataram o povo intoxicado. Jogaram química para produzir gripe forte, ácido forte, e depois pegaram lá e mataram intoxicado porque perdeu a eleição. Agora essa outra eleição ganhou com roubo nos aparelhos. E agora, para eles, tem duas coisas: cadeia na terra e cadeia de Deus. Duas cadeias que ele tem que passar. Duas que os estrangeiros lançam a mão e lançam na prisão. E depois estão na outra cadeia de Deus, por causa da maldade no coração deles. Fizeram muito mal. Mataram milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Morto, intoxicado, porque buscaram a enfermidade e não deixaram aplicar o remédio certo. Assassino. Esses assassinos que se encontram no poder. Mas a justiça de Deus não falha. Não falha, a hora dele está chegando. Porque os americanos vão lançar a mão neles. Vai lançar a mão neles. Nós somos filhos da América também. E o Brasil pertence à América. Desde a fundação, sabe disso. A fundação do Brasil. Tem no hino diz: o Brasil pertence à América. E a América não perde. Os americanos ainda vai lançar a mão desse povo, ainda vai levar. Porque eles não perdem a batalha. E eles vão começar a pagar daqui da terra. E o restante será no abismo. Por causa da maldade no coração deles. Em Mateus capítulo 4, vamos ver o que está escrito. Em Mateus capítulo 4, vamos falar sobre a tentação de Jesus. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os anjos darão ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece com os pés em pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo deixou, eis que chegando os anjos ao servir. Está vendo? A tentação, a exaltação.
das pessoas se exalta, querendo ser o poder mundial, achando que ele pode tudo. Ele é supremo, pode fazer tudo, supremo. Supremo é Deus. O homem na face da terra, por mais alto que ele seja a graduação dele, ele é servo. Ele é servo. Ou servo de Deus, ou servo do diabo, mas ele é servo. Esse nome, supremo, o soberano, só existe um Deus, né? Os homens pegam cargo máximo, chama-se cargo máximo, autoridade máxima. Mas nem todas as pessoas têm essa qualidade, essa capacidade para exercer e fazer o bem. Ele sobe até a altura, depois em vez de eles se tornar-se um santo, ele se torna, faz a obra do Lúcio que nós vimos ali. Esse santo profeta Isaías 14. Ele se exalta e vai fazer o mal, vai lançar os outros na prisão, na cadeia. Isso é a obra do Lúcifer. É a obra do Lúcifer. Prender os outros, castigar, maltratar, matar, assassino. Assassino, que mataram no convite 19. Foi tudo golpe, não aceitaram dar o remédio certo. Porque foi uma guerra artificial, tóxica artificial. Mataram, intoxicaram. E os assassinos estão por aí rindo, sorrindo. Até ao momento que os americanos pegarem também um tanto deles, vai pagar agora, seu miserável. Você vai pagar. Vocês vão pagar. Daí vai começar o castigo desde aqui agora, até o mais profundo do inferno. Porque do inferno não escapa as pessoas que fazem o mal, que maquinam mal e não se arrependem. Então, meu prezado, muitas pessoas pensam que porque ele tem autoridade máxima, ele acha que ele é o máximo no céu e na terra. Aqui, enquanto sobrevivemos na face da terra, somos dependentes um do outro. O homem que lança o outro em prisão, faz decreto falso, de lei falsa, que não existe, por falsa calúnia, como fizeram com Jesus Cristo. O homem está fazendo a obra do Lúcifer. O lugar dele está preparado, antes da fundação do mundo. Deus tem lugar preparado para ele. Para ele, chega numa posição, numa certa medida, que não há mais arrependimento, porque Deus não dá o lugar mais para arrependimento. Deus não abastece o lugar do arrependimento, porque assassino, corrupto, ladrão, bandido, terrorista, então ele lança os outros na prisão, faz desordem, turbina coisas, destrói as fazendas dos fazendeiros, toca fogo nas máquinas dos fazendeiros, explode balsa das pessoas, faz tamanha destruição. Porque já sabe de quem ele é filho e para onde ele vai.
E a hora do ai dele vai chegar também o ai e as pragas em cima dele. Vai valer? Vai acudir ele? Hein? Vai salvar? O que ele roubou, o produto de furto, vai dar para salvar a vida dele, a alma dele, a saúde dele? É desse que está escrito, que falou: dize, estou enriquecido estou e de nada tenho falta. Mas Deus diz, não sabe ele que é um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu? Está escrito: pobre, cego, miserável, desgraçado e nu. Por quê? Tudo que tenha roubado não tem nada do sangue dele, do suor dele. Só vive de roubo, de fraude, de mentira, de engano, de falsidade, tomando, roubando, saqueando, destruindo. Mas a hora dele chega. Quando a hora dele chegar, vai olhar para todo lado, não se encontra socorro. Por quê? Não encontra socorro? Está escrito: o Senhor é o meu socorro, bem presente na angústia. Ele tem o Senhor? Ele teme o Senhor? Ele guarda os mandamentos do Senhor? Ele pergunta alguma coisa do Senhor? Prefere a macumbaria, prefere os rituais de macumbaria, os pactos de macumbaria diabólico, os pactos diabólicos, e no final o deles vem. Eles não têm por quem socorrer. Como está escrito: o Senhor é meu socorro na angústia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Mas o malfeitor será maldito diante de Deus para a eternidade, aonde o fogo nunca apaga e seus bichos nunca morrem. Os bichos, a própria pessoa, só lançado no fogo, nunca apaga, e o seu bicho nunca morre. O bichinho de Deus, o homem perverso. Deus não dá direito de vida não, de morte não. A morte é para descanso, para descanso. O corpo dele pode ser lançado na sepultura, mas a alma dele tem que levantar para receber a sentença. A pobre da alma dele vai receber a sentença que o malfeitor fez. Pagar a sequência que o maldito fez na terra. A alma não deve culpa, mas será condenada por causa do malfeitor, pelas obras do malfeitor. Aqui vou pegar outra leitura aqui. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 32 a 35, vamos ver o que está escrito. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 32 a 35. Versículo 32 a 35. Então disse Samuel: trazei aqui Agag, rei do Amalequita. E Agag veio a ele. Animosamente disse Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Na verdade já passou a amargura da morte.
Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfiou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel se foi à Rama e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. Está vendo? Versículo 1. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Tá vendo? Deus se arrependeu depois de Saul como rei de Israel. Essa nação era tão ruim que Deus mandou exterminar a nação. E Saul ficou poupando o rei Agag. Foi defendendo o rei Agag e parte do rebanho dele, nos terminou todo. Tive que o profeta Samuel chegar, arrancar da espada e despedaçar Agag perante o Senhor. E Saul tive que fugir da presença. E Samuel não quis fazer nada com Saul, mas Saul não cumpriu com a palavra de Deus, poupando Agag, país, nação que não amava o Senhor, desprezava o Senhor, se levantava contra os ungidos, contra a nação abençoada, bendita do Senhor. Aqui em Daniel capítulo 4, versículo 30 a 33, vamos ver o que está escrito. Daniel capítulo 4, versículo 30 a 33. E falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha majestade? Interrogação. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva com os bois, e passará 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. Dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como boi, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que conheceu, até que cresceu pelo como penas de águia, e as suas unhas como unha de ave. Está vendo? Até aqui, né?
Daniel 5. Vamos falar sobre o banquete de Beltesazar, né? Daniel 5, de 1 a 6. E o rei Beltesazar deu a um dos grandes, 1000 dos seus grandes, bebeu vinho na presença dos 1000, e havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por ele o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por ele o rei e seus grandes, e suas mulheres e suas concubinas. E bebendo vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobres, de ferros, madeiras e pedras. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem, e escrevia defronte o castiçais na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte de mão que estava escrevendo. A parte de mão que estava escrevendo. Então mudou o seu semblante do rei, e o seu pensamento turbado, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Os seus joelhos batiam um no outro. No versículo 30 e 31, vamos ver o que está escrito. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos Caldeus, e Dário dos Medos ocupou o reino na idade de 62 anos, tá vendo? Foi morto Beltesazar porque mexeu nos vasos da casa de Deus, na santidade do Senhor, nas coisas do Senhor, desrespeitou a casa de Deus, né? Então, eles receberam outro castigo também. Rei, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21 a 25. Vamos ver o que está escrito. Num dia designado, vestido Herodes de vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Bernabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, e levavam também consigo João, que tinha por sobrenome Marco, né? Tá vendo? O exaltado morreu comido de bicho, porque queria que o povo recebesse ordem dele. E o povo clamava: voz de Deus e não de homem, porque ele queria apregar o édito dele e não de Deus, a lei dele e não de Deus, as ordens dele e não de Deus. Ele estava fazendo a obra do Lúcio,
queria ser semelhante a Deus, né? Igual a Deus, né? Mas Deus castigou na mesma hora que ele morreu, expirou, morreu comido de bicho. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É o que acontece na face da terra com homens que gostam de ser exaltados, com cargo elevado, sem humildade, sem caridade, sem misericórdia, confiando no poder, rouba muito, sacos de dinheiro, fardo de dinheiro roubado. Então ele tem autoridade, não sabendo que acima dele tem outra autoridade. Quando ele será pego, o roubo será tudo, fica restituído, tudo preso, queimado. Da onde ele colocou, não tira mais. Chama-se conta queimada pela Federal Internacional. Aonde põe, não tira mais, ela não retorna mais para ali. Ela é queimada, aquela conta. E há pessoas serão condenadas. Por quê? Não deu glória a Deus, não se arrependeu da sua maldade. Antes se exaltou, fez a obra do Lúcio, né? Prezado, são estes os meus conselhos. Eu quero deixar uma benção para todos os nossos países circunvizinhos, para o nosso país, para o Brasil e para todos os países vizinhos. Quero deixar uma bênção para Israel, para Itália, Espanha, Suíça, Inglaterra e todos os países internacionais. Todos os países internacionais, para o Portugal, para a África do Sul e do Norte, para todos os países da África, para o Egito, para a Síria, Michele, para a China, para a Indonésia, Paquistão. Também posso esquecer, né? Da França, da Espanha, né? Da Inglaterra, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno reine em vosso coração, desde hoje para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém.